Nestas eleições de São Paulo, eu tive 2 alegrias e 4 decepções, para começar a história. 2 alegrias e 4 decepções. Eu vou começar pela alegria. Primeiro, a alegria da postura do governador de São Paulo, Tarcísio. Líder não anda atrás de povo, líder guia, anda na frente. Liderança não é sobre seguidores, é sobre propósito. Liderança não é sobre seguidores. Você não é um verdadeiro líder até que você não ande sozinho. Então, o Tarcísio ganhou muito comigo, porque um líder não está preocupado com redes sociais. O segundo foi com a posição de Gaia, o deputado federal de Goiânia, de Goiás. Ele, que início estava assim de maneira apoiando indiretamente o Marçal, porque botou a fala do Nicolas, mas foi homem de caráter ao documento do forjado médico, ele vinha a público e dizia, não, isso aí não. Então um homem que mostra seu caráter, sabe, ele dá um passo atrás, porque a grandeza de um ser humano não são seus acertos, mas sim reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então eu vou para as decepções, começando numa ordem, tá? De decepção, do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha, é sua sim. O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse, pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas. Você sabia, nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Está tendo uma reviravolta na sucessão do todo-poderoso Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ele não conseguiu emplacar o seu candidato preferido e está tendo que recorrer a um candidato reserva para perder de pouco. O que aconteceu? O Arthur Lira tinha um candidato do peito, o Elmar Nascimento, que ele vem tentando emplacar e consolidar e conseguir apoios para ter uma maioria esmagadora. Tinha dado para si mesmo o prazo até o final do mês de agosto para anunciar o seu candidato. Não conseguiu fazer isso porque não conseguiu os votos necessários. Um outro candidato que corria concorrendo com o Elmar Nascimento, o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, não conseguiu também emplacar o seu próprio nome, porque foi deixado na mão pelo Gilberto Kassab, chefão do PSD, e eles são sócios, o PSD do Kassab e o Republicanos do Marcos Pereira no governo de São Paulo, que o governador Tarcísio de Freitas é do Republicanos, e o Kassab é uma espécie de primeiro secretário ali, braço direito do Tarcísio. Eles se estranharam, não conseguiram chegar a um acordo, e daí o Marcos Pereira fez uma jogada muito inteligente, retirou a própria candidatura e passou a apoiar o líder do seu partido, o deputado Hugo Mota, da Paraíba, que assim, jogando parado, não é nem correndo por fora, estava literalmente parado esperando, a bola bateu nele e pode virar gol, como disse um analyzer agora há pouco no Análise da Notícia. Não fez nada, ficou parado perto do gol, a bola bateu nele e corre o risco de entrar, e vai ser uma derrota do Lira. Para o governo federal não vai ser tão ruim assim, porque o Hugo Mota tem um trato muito mais fácil do que o Arthur Lira, é muito mais jeitoso, menos impositivo, mas a gente só vai saber o resultado dessa partida em fevereiro, quando está marcada a eleição do presidente da Câmara. Até lá,
É só acompanhar a narração dos jogos com atenção para ver se essa bola de fato vai entrar nesse gol contra do Arthur Lira. Galera, notícia urgente que nós devemos divulgar muito, por isso já coloquei um comentário, foi para isso que eu fiz o L, e senta o dedo com gosto no compartilhamento, manda esse vídeo para todo mundo. Eu gostaria muito que o Paulo Guedes assistisse a essa notícia, porque foi ele que disse que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e em 1 ano e meio viraria uma Venezuela, e o Paulo Guedes está totalmente equivocado. O mercado errou de novo e o Brasil cresceu muito acima das expectativas. O IBGE divulgou o crescimento do PIB do segundo trimestre e veio muito acima das expectativas do mercado, que esperava um crescimento de 0,9 e o crescimento foi de 1,4. Esse crescimento foi puxado especialmente pela expansão da indústria e também pelo crescimento no setor de serviços. Dá uma olhada aí na informação. PIB surpreendendo, muito surpreendentemente positivamente, viu, Elisa? Por que isso? A expectativa, por exemplo, da pesquisa Reuters era de que a gente tivesse uma expansão nesse segundo trimestre do PIB de 0,9%. E tivemos aí, então, uma alta de 1,4%. Por que isso? Porque a gente teve uma expansão da indústria aqui do Brasil e também do setor de serviços. O agro acaba ficando um pouquinho de lado desse período do ano, não se protagonizou tanto como a gente teve a indústria aí acelerando um pouco mais, a indústria que teve uma alta de 1,8% e serviços teve uma alta de 1%. Serviços, Elisa, que a gente pode trazer aqui um destaque para os gastos das famílias, já que a gente tem expansão de massa salarial, a gente também tem uma queda aí no desemprego, tudo isso traz uma maior capacidade de gasto da população e isso também impacta diretamente o setor de serviços. Quanto à indústria, Elisa, é muito importante a gente ver essa expansão do setor que vinha sofrendo ainda bastante desde o período da pandemia, não conseguia destravar crescimento e agora começa a aparecer novamente, trazendo um reforço na atividade econômica do país. A indústria, que tem sempre uma capacidade de pagamento de salário maior de todos os setores que a gente tem da nossa economia, e isso pode acabar gerando cada vez mais emprego. Esse é um resultado que chama bastante atenção, que já era também bastante aguardado pelo setor. Então tivemos aí, só reforçando para vocês que estão chegando aqui agora na nossa programação, IBGE acaba de divulgar o PIB do segundo trimestre aqui do Brasil, surpreendendo positivamente para 1,4% de alta para esse segundo trimestre. Lembrando que no primeiro trimestre a alta foi de 0,8%, a expectativa da pesquisa Reuters para esse segundo trimestre era de 0,9%, então tivemos uma surpresa bastante positiva, atividade econômica bastante resiliente aqui no Brasil em 1,4%. Surpresa é só para quem não entende de economia e para quem não sabe o que é governar um país para todos, como é o caso do mercado, que vem errando dia após dia desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República. Porque o presidente vem avisando, os economistas vão errar. E ainda que dê muito errado, no final o resultado será bom. Ainda mais que está dando certo da forma que está dando. Eu lembro que quando o presidente Lula escolheu o ministro Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, todo mundo criticando, e eu dizia, se o Lula escolheu, é porque com certeza ele sairá do governo como um dos melhores, se não como o melhor ministro da Fazenda da história do Brasil. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí, foi para isso que eu fiz o L. Tamo junto.